Aqui nós temos uma pasta verde musgo, cadarço bem encardido, 4 cadarços, que fecha um livro de poemas de João Cópica. É um livro que eu acho muito bonito. É bonito porque ele tem jogo nas letras, no traçado das letras, parece um grafite, parece um pouco pichação na parede. João Cópica foi diretor e dono de uma escola no Rio de Janeiro e que também escrevia livros para criança, livros de leitura para a escola, fábulas, cartilhas. Provavelmente João Cópica fez esse livro para ser publicado quando ele era diretor do Instituto Henrique Cópica, que era essa escola no Rio de Janeiro. Essa pasta chegou até nós de uma maneira impressionante. Ela ficou guardada por mais de 100 anos pela família de João Cópica, família Cópica, dentro de um armário, porque a família tinha um carinho por este material, por ele ter sido um educador famoso do entre séculos e um autor de livros de leitura que foram publicados até meados do século XX. Provavelmente, o filho de João Cópica, o Wickham Cópica, guardou esse material do pai, junto com outro material, deve ter passado este material para o seu único filho, que é o José Cópica, e o José Cópica deixou para 5 filhas. A Maria Lígia Cópica dos Santos chegou até nós na Unicamp como minha orientanda de mestrado. Ela me mostrou o material do João Cópica e desde o momento nós vimos a originalidade e a importância de divulgar esse material diante da singularidade que ele apresentava dentro do que nós temos à disposição no mercado editorial. A Lígia se debruçou sobre a cartilha de Hilda e eu, durante as minhas pesquisas, comecei a trabalhar com os versos para os pequeninos. Na página de osso, nós já vemos o grande traço inventivo de João Cópica, porque ele escreve as letras, o título da obra, de uma maneira quase que, nós diríamos, próxima a uma poesia concreta, o que a gente chamaria de uma poesia concreta hoje. A maiúscula, ele parece uma espada, se alonga como um peixe, as letras têm perninhas, se movimentam, umas são maiores do que as outras. Ele dá destaque no centro da página para o título, versos para os pequeninos, mas ele vai diminuindo os pequeninos no tamanho da letra. Pelo diretor, o diretor ele alonga a última letra. Então há todo um trabalho com o traçado da letra, com a forma visual, com a disposição dessas letras na página, que a gente pode atribuir uma preocupação estética mesmo do autor com o visual, também reforçando aquilo que ele quer trazer. O livro é montado com 24 poemas e 24 estampas, como ele dizia na época. Sempre as estampas estão do lado esquerdo e o poema está do lado direito. Se as estampas são bastante reconhecidas como padronizadas e datadas, os poemas são bastante inventivos. Diferentemente dos autores da época, João Cópica não cria histórias para ensinar a criança bons comportamentos, ser educada, ser limpinha, ser religiosa, ser piedosa, ser humilde. Ele brinca no conteúdo com as histórias contadas. Nesse caso, o balanço, nós temos 3 crianças, a Laura, o Tonico, o Chico e a boneca. Eles estão balançando. Bambaladão, meu capitão, opa, balanço, bumba no chão. É uma cantiga popular, bastante conhecida, o refrão, bumba no chão, upa, balanço, mas ao invés de ter uma repreensão com essa brincadeira, ou de olhar para essa estampa e criar alguma lição de moral, o que ele faz é, a criança está brincando, a corda se rompe e eles bumba no chão. O que chama atenção também nessa obra do João Cópica é que os poemas, eles parecem que têm uma disposição invertida, lúdica, visualmente. Alguns poemas, não todos, alguns poemas parecem trabalhar na disposição das estrofes dos versos o tema ou alguma referência da estampa.
e do próprio poema. Nesse caso, a lua, por exemplo, duas crianças estão olhando uma lua e pede para a lua, por que você não vem brincar com a gente, etc. E depois, como a lua não responde, eles mandam a lua plantar batatas. Ele faz, nessas estrofes, na nossa leitura, uma disposição de como se fosse uma lua decrescente. Este poema, especialmente, a lição, é a mesma estampa que nós encontramos no livro O Livro das Crianças, da Zalina Rolim. Para essa estampa, a Zalina Rolim cria um poema onde a criança é a criança mais velha, a criança maior, está mostrando para o menor como ler é importante, como ler, você aprendendo a ler, você conhece histórias, como o livro é importante. A lição aqui, para a mesma estampa do João Kopke, ele faz uma brincadeira, uma aula de alfabetização, que seria Ba, Bé, Bi, Bo, Bu, como faz, Bé, como faz café, Bi, Bi, como faz Siri. E aí ele vai mostrando as famílias silábicas, brincando com essa questão da escola, da memorização através das letras e das palavras, e no final ele termina assim: que faz os meninos? Venham à lição, repitam todos, amolação. Então ele próprio fazendo uma crítica aos métodos de alfabetização, provavelmente, que eram calcados na época numa repetição simplesmente sonora, sem sentido para a criança. Então é sempre esse prazer que a gente tem nessa obra, na inventividade do João Kopke, na disposição das estrofes, dos traçados, das letras, na ruptura que ele faz com a brincadeira nos poemas e chamando a atenção para o leitor, para crianças que brincam, que fazem palhaçada, que falam como criança. Isso também é uma inovação. Normalmente se atribui a Monteiro Lobato o fato de que ele foi um dos primeiros autores, se não o primeiro, a dar a modalidade popular, a modalidade da língua popular para os seus personagens que faziam parte de uma classe mais popular, ou rural e etc. O João Kopke e a literatura infantil tem muita preocupação com isso. Normalmente os livros não trazem um modo de dizer diferente de uma modalidade padrão, porque eles têm medo que a criança, lendo daquele jeito, aprenda uma língua errada. Então eles fazem uma correção, uma higienização na língua, para que a criança só tenha acesso a uma língua culta, ou uma língua padrão, uma modalidade padrão da língua. E o Kopke não tem essa dúvida, né? Ele não tem essa preocupação. A criança fala da, teté, nonoqué, nhenhê, bonito, ganá e etc.